Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para adorar o Senhor. Lá no Salmo 100 diz: celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. É esse Deus que eu te convido nesse momento a adorar. Deixa tudo o que você está fazendo. Entregue seu coração ao Senhor, prepare o seu coração para que juntos nós possamos mais uma vez prestar o nosso melhor culto. Pai, nós te adoramos, Deus, nós te bendizemos, Senhor, por mais uma vez podermos estar reunidos para adorar ao Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja. Traz, ó Deus, para as nossas vidas a tua vontade e o teu querer, Deus. Em nome de Jesus, entrego, Pai, este momento agora em tuas mãos, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Abençoe a tua igreja, Santo Espírito.
vem sobre nós, Deus. Traz o teu reino sobre as nossas vidas, porque teu é o poder, o reino, agora, para sempre.
Que a graça de Cristo e a paz dele esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome dele. Nós temos um prazer em fazer isso. Mesmo com essa pandemia, mesmo com essa situação, a gente não vai parar de louvar a Deus. A gente vai continuar fazendo isso até o nosso último fôlego, tá certo? E a gente está aqui. Você está aqui na minha casa e eu estou aí na sua casa, né? A gente está fazendo isso junto. Prazer mesmo estar aí com você. Nosso objetivo, cultuar o nosso Deus. Deixar claro para Ele que a gente ama Ele, que a gente precisa dEle, precisa das misericórdias dEle. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho da situação que a gente está vivendo. Como a gente disse no domingo passado, né, na nossa live, já entramos na fase amarela, tá? Muita coisa já mudou, já está uma abertura bem maior, né, do comércio, de reuniões, enfim. Então a gente já está planejando a nossa volta, tá certo? Provável que daqui a alguns finais de semana a gente se encontre lá no templo. Aí já com uma liberação maior, podendo ter aí com a gente o pessoal já com um pouco mais de idade, as crianças, enfim. Com muita cautela a gente vai se organizar para que você possa junto com a gente cultuar a Deus e isso em segurança, tá certo? Daqui a pouco, daqui mais alguns dias, a gente vai falar disso daí com mais propriedade, com mais certezas, tá certo? Pois bem, hoje eu quero ter uma rápida reflexão com você a respeito da forma que a gente vive e como que a gente deveria viver, né? Levando em conta o nosso Salvador e o que Ele fez pela gente e o que a gente é. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de Gálatas, para a gente ler e entender um pouquinho do que Deus vai falar com a gente hoje. Vamos lá? Gálatas 5, 25. Apenas esse versículo. Amém? Está escrito assim: que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Vamos falar com Deus? Deus Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor como seus filhos. Nós temos a necessidade de ouvir a Tua voz, de obedecer ao Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Que o Teu amor e a Tua misericórdia nos cubra, Pai. Senhor, fala claramente aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa trazer a nós a Sua vontade e que possamos ter a Tua bênção. Pai, aí na casa dos meus irmãos, se houver alguém doente, enfermo, com alguma dor, alguma situação, que em nome de Jesus o Senhor os cure agora, que a Tua bênção e o Teu amor estejam sobre cada uma dessas casas e que a Tua renovação, a Tua graça esteja sobre cada um. Fala conosco, Pai, nós estamos aqui porque nós Te amamos, viemos aqui porque nós queremos a Tua presença e a Tua face. É em nome de Jesus que nós falamos contigo. Amém. Bom, falar um pouquinho dessa carta aos Gálatas. Quando o escritor dessa carta escreveu ela, e foi Paulo, ele estava um pouco chateado e estava assim um pouco mais nervoso com o pessoal. Eles estavam fazendo um movimento diferente, então ele quer tratar eles. E ele é um pouquinho mais ríspido, né? Geralmente Paulo, quando começa as suas cartas, ele é bem amoroso no início, ele fala com bastante carinho com as pessoas, mas essa ele é um pouquinho mais seco, um pouquinho mais bruto. E aí a gente encontra esse versículo, lá em Gálatas 5, 25, que diz respeito à nossa vida. E eu quero trazer esse contexto aí, lá dessa carta aos Gálatas para nós aqui hoje. E esse texto ele começa assim, né? Essas pequenas palavras elas começam assim: que o Espírito de Deus que nos deu a vida, partindo de um pressuposto de que a nossa vida foi gerada pelo Senhor e que nós somos filhos de Deus, a gente precisa compreender isso de uma forma mais bruta e severa. Por que eu estou dizendo isso para você, mais bruto e severo? Porque o tempo vai passando, a gente vai crescendo e a gente se esquece que quem nos deu a vida foi Cristo Jesus. E a gente começa a se achar autossuficiente para governá-la, para dirigi-la. E a gente começa a achar que a gente pode dar fim em outras vidas. E a gente começa a achar que é dono. Paulo está deixando claro aqui para o pessoal
nessas poucas palavras aqui iniciais, de que o Espírito de Deus que nos deu a vida, e a gente só existe porque Ele nos permitiu existir. Foi Ele quem te deu o fôlego de vida, foi Ele que soprou nas narinas para que havesse esse fôlego de vida. E a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é que você precisa entender e reconhecer que a sua vida ela é porque Deus a deu. E o dono dela é Ele. E você deve a Ele a vida que você tem. As suas decisões, as suas atitudes podem ter te levado para alguma situação, mas quem te deu vida foi Ele. O princípio básico de uma pessoa cristã é reconhecer que Deus é o Senhor da vida. Foi Ele quem deu a vida. Não somos criaturas de um acaso, nós não evoluímos de um animal, não faz sentido nenhum algumas teorias. O que a gente consegue chegar é que realmente foi Deus quem nos criou. E você precisa reconhecer isso, que você tem vida porque Cristo te deu, que você é vivo porque Cristo permite isso. É um princípio de bênção, por isso que Paulo está dizendo isso aqui aos Gálatas, olha, vocês precisam viver de uma forma que isso fique claro na mente de vocês. Vocês precisam se lembrar disso todos os dias, porque a vida que vocês têm foi dada por Deus. Por isso, para você que está pensando em dar um cabo na sua vida, para você que acha que a sua vida não faz sentido, primeiro que ela não é sua, foi Ele quem fez. Então você não tem o direito de fazer isso. Você precisa compreender que o amor dele é tão grande que ele te fez existir, que ele te criou. Compreenda isso, a magnitude do poder, a força que Cristo tem ao ponto de criar você. E eu quero que você reconheça, eu quero que você entenda, e nós precisamos fazer isso, reconhecer isso, de que Ele é o autor da vida. Não eu, não você, ok? Bom, é pequeno texto, mas ele continua. É interessante que ele continua assim, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. E talvez essa é a parte mais difícil, deixar Ele controlar a nossa vida, deixar Ele dirigir a nossa vida. E talvez um dos maiores desafios para nós cristãos, deixar Deus conduzir a nossa vida, deixar Deus dirigir a nossa vida, tirar o controle da nossa vida das nossas mãos e deixar tudo isso na mão do Senhor. Quando Paulo está falando isso aqui, é porque aquele pessoal estava fazendo algumas coisas que não condiziam com a ideia do Evangelho, é porque eles estavam se desviando. Então ele lembra, olha, primeira coisa, a vida que vocês têm foi Deus que deu. E mais, vocês precisam deixar Ele conduzi-la. E está aí o desafio para você hoje. Deixar Deus conduzir a sua vida. Deixar Deus dirigir a sua vida. Não sei se isso acontece com você, mas comigo é assim. Toda vez que eu tento tomar algumas decisões sem a aprovação de Deus, sem a direção de Deus, sem que o Espírito Santo conduza, é lambança. É fato. Né? As situações de dificuldade que a gente vive, na sua grande maioria, são consequências de decisões erradas que a gente fez lá atrás. Tá certo? Você consegue compreender a situação? Fato. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E por que é que a gente vive algumas situações que não fazem sentido dentro da vontade de Deus? É porque essas decisões nossas não fazem parte da decisão de Deus, da vontade de Deus. Hoje eu quero ser breve com você, mas eu quero te deixar algo de suma importância na sua vida. Deixemos Deus conduzir a nossa vida. Deixemos Deus dirigir as nossas vidas. Vamos dar a Ele o volante. Vamos deixar Ele nos guiar e nos levar aonde Ele quer nos levar. Vamos permitir ser dirigidos por Ele. Situação difícil, né? Você sair do volante e pedir para que Ele conduza com toda a sua experiência, com todo o teu tempo de vida, com toda a tua sabedoria, se voltar para Deus e dizer, olha só, é você quem vai dirigir a minha vida. A melhor coisa que você pode fazer. A melhor decisão que você pode tomar. Essas palavras aqui, elas servem para mim
servem para você, serve para a pessoa que já está na igreja há 50 anos, serve para você que está aqui nos assistindo pela primeira vez. Deixe Deus conduzir a sua vida. Deixe Deus dirigir a sua vida. Deixe Ele tomar conta da sua família. Deixe Ele tomar conta do seu trabalho. Deixe Ele conduzir a sua empresa. Deixe Ele conduzir o seu relacionamento. Compreende? Tudo que Deus faz é bom. Por mais que a gente não consiga entender, tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Meu desafio para você é esse. Se lembrar de quem é o seu Criador e deixar Ele conduzir a sua vida. Deixar Ele manobrar todo o seu dia a dia. Desafio para essa semana que se inicia. Desde que Ele tome conta. E aí a gente volta a conversar logo depois, para você ver a diferença da sua vida. Bora? Vamos lá? Vamos deixar Ele conduzir? Vamos deixar Ele dirigir? Vamos deixar Ele moldar? Chega de religiosidade. Vamos voltar com o nosso coração puro e simples, direcionado a Cristo. Amém? Queria orar com você. Queria falar com Deus a respeito da sua vida e da minha vida. Pedir para Ele tomar o lugar dele de Criador dentro de nós e para Ele assumir o volante, para Ele assumir essa direção, para Ele conduzir tudo isso. Amém? Oremos. Deus Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui por conta do Teu amor e da Tua misericórdia, porque desde o nosso nascimento o Senhor nos escolheu e tem nos colocado aqui, Pai. Muito obrigado por ter nos protegido, por ter nos livrado, por ter morrido naquela cruz e nos dado a salvação. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor é. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, conduza a nossa vida. Nós abrimos mão da direção, nós abrimos mão do nosso ego, nós abrimos mão da nossa certeza para que o Senhor conduza tudo, para que o Senhor faça tudo conforme o Senhor bem quer. Toma conta de nós, Pai, toma conta da nossa família, toma conta do nosso emprego, toma conta de tudo que nós fizermos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos em Sua mão a direção da nossa família, para que o Senhor conduza os esposos, as esposas, os filhos, para que todos nós possamos chegar a Ti, Pai. Que haja salvação dentro da nossa casa. Conduza tudo, por favor, ó Pai. Falamos contigo, ó Deus, em nome de Jesus, porque sabemos que Tu és o nosso Criador, aquele que nos deu a vida. E hoje, Pai, nós entregamos tudo em Suas mãos. Dirija, por favor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pra te encontrar, pra te ouvir.
Olha, que Deus abençoe a sua vida. Nós temos aqui um objetivo claro, de colocar Deus em primeiro lugar e deixar Ele conduzir e dirigir tudo. Espero que nessa semana que vai começar, você consiga deixar Deus no volante da sua vida. Consiga deixar Ele administrar e cuidar de tudo. Eu tenho certeza e convicção que essa palavra aqui é viva e eficaz e que as graças dele vão te alcançar e vão cuidar e tudo o que é bom, que é agradável e perfeito vai estar sobre a sua vida. Desafio para essa semana, tá certo? A pandemia não acabou, tá? A fase é diferente, mas você precisa se cuidar, tá? A doença ainda está aí, por favor, não saia da sua casa sem máscara, higienize a sua mão com álcool em gel, se previna, procure evitar lugares com muita aglomeração, já vai passar. A gente está se cuidando para que daqui a pouco a gente possa estar junto, tá joia? Que Deus te abençoe. Meu desejo é que você tenha uma semana de bênção, uma semana onde o Senhor cuide de você, uma semana onde você tenha tempo para a leitura bíblica, uma semana onde você tenha tempo de oração, uma semana onde você conheça e tenha tempo com o Criador e deixe Ele conduzir a sua vida, tá certo? Um grande abraço e que o grande amor desse Deus Pai te abrace e que a paz que só Jesus pode dar esteja sobre a sua vida e a sua família e que as consolações do Espírito Santo e que toda a ajuda do Espírito Santo possa estar sobre você e a sua casa. Um grande abraço. Deus te abençoe.